Gente, já está conectado com a gente aqui, Nadim Donato Filho, que é presidente do Sindlojas. Bom dia para você, Nadim. Seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Paulo Leite. Bom dia, ouvintes da 98. Nadim, a gente está aqui falando sobre o futuro de BH, né, em termos de flexibilização. A gente que acompanha isso muito de perto, né, interessa aí a vida de qualquer pessoa, de qualquer belo-horizontino, pessoas que vivem aqui na capital. E tem esse encontro, então, marcado para amanhã com a Prefeitura para falar justamente sobre isso, né? Sobre os rumos da flexibilização aqui na cidade. O que acontece, Carol, que os números, né, como vocês mesmos estão apresentando aí, eles estão só aumentando. E isso está sendo muito ruim para o nosso pro acompanhamento, né? O Sindlojas, ele vem sentando junto ao secretariado da Prefeitura, mesmo ao comitê de crise, né, os infectologistas e o secretário de saúde, e discutindo e debatendo isso. Então, o que nós falamos para frente, né, daqui para frente, é que Belo Horizonte, a partir dessa semana, ela já fica bem vazia, o comércio já cai abruptamente as vendas, o fluxo de pessoas. Janeiro é um mês que não é bom para o comércio, normalmente é um mês de férias. Então, a gente espera que a Prefeitura amanhã, na reunião após o levantamento dos números de hoje e de amanhã, ela possa entender que não há necessidade de fechar o comércio. O Sindlojas está lutando por isso, né? Apesar da gente ter feito um aditivo à convenção coletiva de trabalho, preocupado com o fechamento que possa acontecer, né, no começo de janeiro, a nossa luta junto à Prefeitura é explicar para eles o que acontece no dia a dia do comércio, para que eles possam entender o que vai acontecer para frente, né? Porque a intenção da Prefeitura é que todos fiquem em casa, recolher, não haver transporte de massa, enfim, né? Para proteger aí, para a diminuição desses números. Mas a nossa preocupação é informá-los que esse momento é o momento que o comércio tem menos movimento, né? E também gostaria de ressaltar que o comércio, ele não é o causador da Covid, porque nós estamos super preparados, os lojistas todos, né, as lojas, seja de rua, de shopping, as lojas de galerias, e nós estamos fazendo a nossa parte. Então, assim, nós já ficamos 5 meses fechados, isso foi um prejuízo muito grande, um número muito grande de lojas fechadas, que não estão contabilizadas ainda, porque essas lojas, elas não vão na junta comercial e encerram a atividade, elas só baixam a porta, então nós não temos um número concreto, mas estimamos cerca de 3.200 lojas só em Belo Horizonte. E isso prejudica tudo, inclusive o trabalho, o trabalhador, o salário, enfim. Nadim, o grande temor é que a gente esteja diante de mais um efeito sanfona. A gente fecha por uma necessidade, depois por outra necessidade volta a abrir. E isso você não acha que é um dificultador, inclusive para programação, para processo, para estoque, para previsão de vendas, até para programação de um próximo ano? Você não acha que esse efeito sanfona pode ser extremamente danoso para a realidade do comércio? Não, completamente danoso, Paulo. Eu vou te dar um exemplo. Quarta-feira a Prefeitura divulga. Se ela divulga o fechamento, e aquela pessoa que tem produto perecível? Ela comprou, porque ela não pode deixar de comprar. Não dá para comprar na hora, para você vender na hora. Esse é um problema. A mercadoria que está para chegar, nós estamos com deficiência de entrega por falta de insumos. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Ninguém tem produto para entregar, os pedidos estão todos atrasados. Então, se você começar a romper mais ainda a cadeia, a sequência da cadeia, é pior. Concordo plenamente com o que você falou. O efeito sanfona para a gente é pior. Então, é isso que eu estou tentando explicar para a Prefeitura, que o momento agora, ele é um momento de pouco movimento no comércio. Então, fechar o comércio agora, eu não entendo da questão médica, longe disso, mas eu entendo que é ruim, porque não vai surtir o efeito necessário. Porque o comércio já está vazio essa semana e janeiro também continuará vazio. Nadim, tenho duas questões para tratar com você. A primeira vocês já estavam prevendo que esse fechamento poderia acontecer, né? Vocês até colocaram um comunicado no site de vocês, está circulando até no WhatsApp,
dando algumas orientações para o comércio, não só de Belo Horizonte, mas da região metropolitana, de como se comportar agora em janeiro. E o segundo ponto é sobre essa conversa com a prefeitura. Se houver o fechamento, seria o fechamento total ou a gente seguiria o cronograma de abertura, por exemplo? Vamos tirar 1 dia, 2 dias na semana? Muito bem falado, João. É o seguinte, primeiro, esse comunicado que o Sindicato de Lojas fez é porque eu preciso prevenir os lojistas, porque não dá em 24 horas para você resolver o que você vai fazer com seus funcionários, ou mesmo, imagina um shopping center, uma galeria, como é que ela fecha da noite para o dia? Né? Aquilo ali você tem um sistema de ar-condicionado, enfim, uma série de coisas. Então eu estou tentando preparar as pessoas para que o que possa vir a acontecer. Então eu soltei esse vídeo, não tem nada definido ainda pela prefeitura, ela irá definir amanhã a partir da reunião das 3 horas da tarde. Mas eu já estou prevenindo que pode acontecer, primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que nós precisamos... João, desculpa, eu esqueci a segunda pergunta que você fez. Como que seria esse fechamento, caso venha acontecer? Seria um fechamento total ou seria escalonado, como foi a reabertura? Pois é, aí é que vem assim, é por isso que eu falo que eu estou numa mesa de negociação há muito tempo com a prefeitura, em que o comitê me passa o que eles estão vendo, né, o futuro, a questão toda científica, e a gente passa os nossos problemas. Então, o que eu passei para a prefeitura? Se nós tivermos que fechar, né, que nós estamos tentando de tudo para não fechar, que nós fechássemos 10 dias de janeiro. Agora, emendando o dia 31, que já fecha mais cedo, dia 1º não abre, e aí possibilite a pessoa ou dar férias para o funcionário dele, ou o funcionário entra no banco de horas, que ele pode depois, durante o período, recuperar 1 hora por dia, alguma coisa assim. A gente tem que ter um mínimo, sabe? Então, o nosso pedido é, se tiver que fechar, que feche no máximo por 10 dias em janeiro. Por que 10 dias? Porque, tecnicamente, eles estão falando que o Natal e o Réveillon vai surtir um efeito negativo. Se isso acontecer, nós vamos saber em 10 dias se aconteceu ou não. Então, essa é a ideia. Agora, assim, a gente passa o que a gente acha, o que a gente pretende para a prefeitura, né? Mas a decisão está na mão, realmente, do comitê técnico deles, né? Nadine, como é que está de maneira geral, né? Tem essa reunião amanhã com a prefeitura, como que está de maneira geral o diálogo com a prefeitura? Porque a gente ouviu desde o início da pandemia muitas críticas em relação a esse acesso, a escutar, né, as classes aí, os representadores, as entidades representativas. Tem melhorado essa questão, esse fluxo de comunicação para poder tomar essa decisão em conjunto? Carol, o Sindicato de Lojas nunca teve problema com relação a isso. A gente sempre conversou muito. É lógico que todos os nossos pedidos nunca foram atendidos, né? Nós não queríamos ter fechado tanto tempo, nós lutamos muito para abrir. No primeiro momento entendíamos que era para fechar, no segundo não. As coisas, conforme a prefeitura foi conversando com a gente também, eles foram entendendo algumas questões nossas, do dia a dia nosso. Então, nós não tivemos esse problema. Agora, a verdade é que a gente não consegue sempre aquilo que a gente pretende. A gente pede, aí a prefeitura não faz, né? Pelos motivos dela. Então, isso é ruim para a gente. Agora, olha só esse momento. O que está acontecendo? Nós estamos debatendo. Eu acabei de conversar com o secretário de Saúde agora, antes de falar com vocês. Ele falou: Nadine, eu preciso levantar o número de hoje e o número de amanhã. Eu não tenho uma posição para dar ainda, eu só vou ter essa posição amanhã à tarde. E mais uma vez eu pleiteei isso tudo que eu falei aqui na rádio com vocês. O não fechamento, né? E se tiver que fechar, que feche no máximo por 10 dias. É ruim isso, mas é o efeito sanfona que o Paulo falou. Mas é melhor isso do que, né, ter que fechar mais 1 mês inteiro, 2 meses inteiros, vai acabar de quebrar o resto dos lojistas que sobreviveram até agora. Era justamente esse ponto que eu ia te perguntar sobre essa proposta, né, de um fechamento em 10 dias, que claro, seria menos pior do que um fechamento aí de 1 mês ou de mais de 1 mês, como a gente viu, né, no primeiro momento. Mas como é que ficaria a situação desses lojistas aí? Como é que tem sido essa conversa? Porque a gente sabe que eles já sofreram muito com o primeiro fechamento, mas muita gente ainda conseguiu segurar as pontas ali, tinha uma gordurinha, tinha um caixa ali de reserva,
E agora eu imagino que essas pessoas já estejam aí tentando correr atrás do prejuízo, né? Esses lojistas estariam preparados realmente para sobreviver a um fechamento, mesmo que fosse um fechamento de 10 dias? Olha, o mínimo possível, né, Carol? Eu acho que o ideal é não fechar. Nós estamos lutando para isso. Eu acho que também essa semana os próprios secretários estão percorrendo Belo Horizonte, vendo que está, né, super fraco o comércio, o movimento está fraco, né? O hipercentro de Belo Horizonte já está fraco. E eu acho que isso pode nos ajudar a não fechar, né? Porque esse que é o desconhecimento que eles têm e que eu tenho a obrigação de informá-los. Então isso pode nos ajudar a não fechar. Agora, eu acredito que se tiver que fechar, no máximo 10 dias ainda dá para segurar, aí todos os lojistas, não vai ter uma perda maior, tá? Porque você pode utilizar isso no banco de horas depois. Os lojistas podem ir, por exemplo, 1 hora por dia recuperando esse trabalho. É lógico que são 10 dias a menos de venda, né? Mas, gente, a gente tem que fazer o mínimo possível, né? Do pior, né? Aí, gente, Central 98 conversando com o Nadim Donato Filho, é presidente do Sindlojas, falando sobre esse encontro que vai acontecer amanhã com a Prefeitura de Belo Horizonte para definir o rumo da flexibilização da capital em relação ao comércio. Nadim, mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui na 98. Eu que agradeço a vocês da 98, um abraço a vocês, Paulo, Carol e João. Grande abraço, feliz ano novo. Um abraço, feliz ano novo. Então amanhã, claro, você conferindo os resultados dessa reunião, a gente acompanhando de perto os rumos de Belo Horizonte em relação à flexibilização em meio à pandemia de Covid-19. Agora são 10h59 e eu tenho aquele recadinho para você que está precisando o quê? Dar um trato no seu computador, a Plus Tecnologia, gente, está há 12 anos no mercado, resolve qualquer problema, eu disse qualquer problema, no seu computador, PC, notebook, MacBook, equipamento Apple, tudo que você tiver lá, eles resolvem. Vai ficar show de bola seu computador, seu equipamento. Você vai levar lá aquela máquina mais antiga, não está rodando com perfeição as ferramentas que a gente está precisando tanto nesse tempo aí de isolamento, de pandemia. Vai fazer um upgrade, sua máquina vai rodar essas ferramentas, que são ferramentas já usadas há muito tempo aí, há quase 10 anos. E seu computador está assim preparado, só precisa ali de um trato da Plus Tecnologia, vai ficar show de bola. Agora, minha dica, tem que levar lá, viu, gente? Não aceita empresa que fala que vai fazer orçamento por telefone, porque fica caro, troca o que não precisa. Muita gente leva lá na Plus Tecnologia achando que precisa de um upgrade, chega lá, faz uma formatação ou faz uma limpeza, a máquina lotada de poeira, resolve o problema, fica show de bola, custo-benefício maravilhoso, vai fazer upgrades, ainda vai ter garantia no serviço, olha só que confiança, a gente não larga a máquina da gente em qualquer lugar, não, até porque tem seus dados, suas fotos, tudo lá, perdeu também tudo, eles recuperam dados apagados, faz backup, confia em mim, faço tudo. Você vai evitar aí de comprar um novo, vai economizar dinheiro, porque ninguém tá podendo gastar muito, então anota os contatos aí, você vai ligar pro 31 32 45 5764 ou vai mandar um WhatsApp pro 991 28 01 22, 991 28 01 22, é fácil de levar, a Plus Tecnologia fica ali no Prado, fácil acesso. Quer conferir todos os serviços? Vai lá no Instagram, @APlusTecOficial, tem um azinho na frente, viu? APlusTecOficial. Eu indico. Paulo Leite levou lá. O Indico. computador do Dedé ficou melhor que o dele. Tem colega seu que tá precisando e não, né, não... Mas esses a gente desiste, né? Esses a gente Carol, não fala mais. Diga manda lá, um abraço João. aqui pro Ricardo Barbosa, aqui, nossos ouvintes, todo mundo participando muito aqui. Vou trazer o comentário aqui do Thiago Santana, de São Joaquim de Bicas, falando o seguinte, trabalhei domingo passado e precisei ir próximo à Lagoa Várzea das Flores e lá estava aparecendo Copacabana, estava lotado. E realmente eu recebi mais aí da Lagoa Várzea das Flores aí no fim de semana, que tava assim, um absurdo. Gente, é porque as pessoas não entendem. Aí a gente começa a dar munição para as decisões equivocadas, para as decisões que não são pensadas. Quando você não entende que não pode aglomerar, que existe uma recomendação médica, científica, de no máximo 10 pessoas no mesmo lugar, com todos os cuidados de distanciamento necessários. Quando você não entende isso, você me desculpa a palavra, mas deu. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como controlar isso. Porque, veja bem, se você não consegue entender que para que a suposta normalidade que viveremos é essa,
você vai destruir a possibilidade de todos os outros conviverem bem. E isso não é porque alguém está te ferindo a autonomia, te limitando, não, é porque é preciso, porque é necessário. E quando alguém não percebe o que é necessário para a sua sobrevivência dos outros, isso é burrice. Isso é de uma idiotice sem tamanho, não dá nem para discutir com quem não consegue perceber isso. Vai na festa do Neymar. É mais fácil. Lá vão ser 500, você vai se contaminar e pronto, resolve o problema. A Argentina, gente, começou às 9